E aí, hoje a gente vai desvendar uma ferramenta online super simples que resolve um probleminha que, nossa, todo mundo tem. Calcular o tempo. Sabe, chega daquela complicação toda. Bora ver como resolver isso de uma vez por todas de um jeito bem fácil. Para pra pensar um pouquinho. Quem nunca ficou naquela ansiedade, tentando calcular quantos dias faltam para as férias? Ou, sei lá, para aquele feriado que tá logo ali. Seja para viagem de fim de ano, para o aniversário de alguém que a gente ama, ou só para aquele feriadão para descansar. É uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, né? E aí, né, começa aquela saga. A gente abre o calendário, fica contando nos dedos. 1, 2, 3, aí se perde. Será que esse mês tem 30 ou 31 dias? Eita! É um processo que, fala sério, é muito chato. E no final, a gente sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu contei certo mesmo? Bom, vamos para a primeira parte. Chega de contar nos dedos. A gente vai entender agora por que essa tarefa que parece tão boba, na verdade pode ser uma baita armadilha e gastar uma energia que, sinceramente, a gente não precisava gastar. O problema todo de fazer a conta na mão é que, assim, é cheio de pegadinha. Primeiro, tem essa confusão dos meses, né? Um com 28, outro com 30, outro com 31, já complica. E para ajudar, ainda tem o tal do ano bissexto, que aparece de 4 em 4 anos só para bagunçar o coreto. O risco de errar a conta é gigante e, no final das contas, o que acontece? A gente só perde tempo e, claro, um bocado de paciência. Ok, então vamos para a segunda parte. A solução em um clique. Porque para toda essa bagunça manual, existe uma resposta que é super simples, muito eficiente e tá, literalmente, a um clique de distância. E tadã! Olha só que maravilha! Essa é a tal da calculadora de diferença entre datas. Dá uma olhada em como a interface é limpinha, super direto ao ponto, sem distração nenhuma, sem complicação. É uma ferramenta online, de graça, e que faz todo aquele trabalho chato pra gente, e o melhor, com uma precisão incrível. E para usar, nossa, é moleza demais, sério. São só 3 passinhos. Primeiro, a gente coloca a data inicial, depois a data final e, por último, é só clicar em calcular diferença. E pronto, a mágica acontece na hora e o resultado já aparece ali na tela, sem chance de erro. Beleza, agora a gente vai para a terceira parte, do trabalho às férias. Porque agora a gente vai ver na prática como essa ferramenta é útil para um monte de coisa, muito além de só ficar contando os dias para a próxima folga. Pensa só, no trabalho, por exemplo. Tá com aquele projeto com um prazo super apertado. Com essa ferramenta dá para saber exatamente quantos dias, semanas ou até meses a gente tem até a entrega. Isso é, nossa, fundamental para conseguir se planejar direitinho. Ou então, outra situação, calcular há quanto tempo alguém está na empresa. Seja por pura curiosidade ou para coisas mais sérias, tipo aposentadoria, benefícios, é uma informação super importante que a ferramenta entrega pra gente em, sei lá, segundos. E é claro que não podia faltar a parte boa da vida, né? Contar os dias para um casamento, para a formatura, para aquela viagem dos sonhos. A ferramenta transforma aquela ansiedade toda numa contagem regressiva super divertida e, o mais importante, exata. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui, ó. Saber a quantidade exata de dias, meses ou anos entre duas datas é útil para diversas situações. É basicamente isso. Uma coisinha simples, uma organização boba que tem um impacto gigante na nossa vida. E lembra que eu falei da precisão? Então, ela é garantida até nos mínimos detalhes, tipo, nos anos bissextos, aquela pegadinha do dia 29 de fevereiro, a calculadora já considera isso automaticamente. Então, assim, não tem risco de erro mesmo. O cálculo é sempre, sempre 100% correto. Ok, vamos para a quarta parte, muito além das datas. A gente já viu como essa calculadora de tempo é uma mão na roda, né? Mas e se eu disser que isso é só a pontinha do iceberg? Pois é, essa calculadora, na verdade, faz parte de um universo muito, mas muito maior. É tipo um canivete suíço digital, sabe? Com centenas de outras ferramentas, todas de graça, para facilitar a nossa vida de um jeito que a gente nem imagina. Dá só uma olhada nessa variedade. No mesmo site, no mesmo lugar, a gente acha de tudo. Uma contagem regressiva para o Natal, uma calculadora para não errar na quantidade do churrasco, tem gerador de QR Code, uma ferramenta para ajudar a decidir entre álcool e gasolina, e até um timer Pomodoro para ajudar a focar nos estudos ou no trabalho. É um verdadeiro hub de soluções para tudo que é coisa do dia a dia. E chegamos na última parte, uma nova forma de ver o tempo.
Porque no final de tudo, o que uma simples calculadora pode ensinar pra gente sobre o nosso bem mais valioso? A parada é a seguinte: quando a gente automatiza essas pequenas tarefas chatas, tipo calcular datas ou até planejar um churrasco, essas ferramentas devolvem pra gente minutos preciosos. E esses minutinhos, quando a gente vai somando, viram horas. Horas que a gente pode usar com o que realmente importa, sabe? A tecnologia tá aí, cheia de atalhos para a gente ser mais eficiente. A grande questão que fica no ar é, se o nosso tempo é tão, mas tão precioso, como é que a gente pode usar essas pequenas ajudas para aproveitar ele melhor, para gastar com as pessoas e as coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida? Fica aí a reflexão pra gente.